Agora nós vamos falar com Alexandre Câmara, do Sindicato Rural em Rio Verde. Alexandre, bom dia. Como é que foi o encontro em Brasília, Alexandre? Bom dia, Fabélia. Bom dia, produtores. Como sempre, a CNA se superou mais uma vez. Estivemos lá reunidos com os técnicos do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e, para nossa surpresa, vários dados foram revelados sobre a produção e a produtividade americana. Um dos dados que nos chamou a atenção foi a área plantada nos Estados Unidos, que é de aproximadamente 132 milhões de hectares, praticamente 2 vezes a área brasileira. O produto interno bruto agropecuário dos Estados Unidos é da ordem de 363 bilhões de dólares, o que coloca o Brasil também numa posição um tanto quanto desconfortável com esse tema. Mas o dado, Fabélia, que mais me chamou a atenção é que 50% desse produto interno bruto gerado pelo negócio agrícola é realizado por apenas 5% das propriedades rurais. Ou seja, cerca de 163 bilhões de dólares estão na mão de 5% dos produtores. É o processo de concentração de renda. Esse processo de concentração de renda, então, ele não acontece apenas no Brasil, como anteriormente a gente acreditava, mas ele acontece também nos Estados Unidos e também na Europa. Na França, há 20 anos atrás, se falava em agricultura familiar e hoje na França se fala em agricultura única. E olha que os franceses têm uma expertise muito grande porque conseguiram invasar a água Perrier, que aliás não deixa de ser H2O como um todo, né? Alexandre, então nós não podemos acusar o Brasil por estar em terceiro mundo porque tem concentração de renda, né? Não, na realidade nós não podemos acusar a questão do problema da concentração de renda na atividade agrícola como um problema. Sim, os produtores vão se especializando, como os produtores de algodão vão se especializando cada vez mais e as áreas vão ficando cada vez mais marginais ao processo agrícola. Ora, os produtores de soja também vão se especializar na produção de cereais, fibras e oleaginosas e também vai haver o fenômeno da concentração de renda. A questão é a seguinte, nós também temos que privar pela manutenção da agricultura familiar. Esses dois vieses têm que ser trabalhados de forma a que eu consiga manter o homem no campo, minimizar o êxodo rural e aumentar a produção e a produtividade. Um dado muito conflitante é que o Brasil ele tem 400 milhões de hectares abertos e que explora aproximadamente 60 milhões de hectares na produção de cereais, fibras e oleaginosas, o que nos sobra 340 milhões de hectares com alguma forma de degradação e que podem trazer à luz da produção. Então nós temos a possibilidade de produzirmos com selo ambientalmente correto, sem desmatar nenhuma árvore da floresta amazônica e sem derrubar nenhuma árvore do cerrado. Basta que nós traçamos à luz da produção essas áreas que já foram abertas por programas de desenvolvimento do passado, como o Prodescer, como o Polo Centro. Cabe ao governo central sinalizar formas de aplicação desses recursos. E o seguro também foi apresentado de um modo diferenciado, não é isso, Alexandre? O seguro foi apresentado de um modo muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Primeiro, o americano ele prima pela universalidade, ou seja, todos são possíveis à contratação do seguro. Os seguros eles são coberturas contíguas, então eu faço por um determinado período de 5 em 5 anos e ali eu sinalizo qual o tipo de seguro que eu irei contratar. Além desse tipo de seguro e da cobertura que está vinculada ao planejamento da minha produção, eu também assino uma contiguidade desse processo. Um outro fato que nos chamou a atenção é que o prêmio do seguro ele é pago à época da colheita. E eu só consigo contratar o seguro para próximo ano agrícola a partir do momento do pagamento do prêmio da colheita do ano anterior. E só recebe o socorro estatal em caso de catástrofe, porque em caso de catástrofe o seguro não cobre, mas só recebe o socorro estatal aquele produtor que contratou o seguro. Isso faz com que esse seguro tenha uma série de elos, como se fosse uma grande corrente, fazendo com que os produtores reduzam o preço do prêmio e tenham a universalidade desse seguro. Um segundo fato que nos chama a atenção é a necessidade que esses produtores têm de colocar
ou de notificar aos seus farms bureaus, o que seria o equivalente aos nossos sindicatos rurais, os seus índices médios de produção e de produtividade, de tal forma que nós consigamos fazer um perfil de produção e produtividade por município e até por microrregião, o que diminui muito o preço médio do prêmio pago ao seguro rural. Muito obrigada. E agora vamos torcer para que isso venha a servir de orientações para o Brasil realmente tomar um posicionamento.